Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Expediente do dia 5/5/2020. Ofício 08/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social em resposta aos requerimentos números 232 e 233/2020 de autoria de toda edilidade. Ofício 1930/2020 da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em resposta ao requerimento número 225/2020, de autoria dos vereadores Camila Lima, Coronel Mário e Norma Pereira. Ofício 332/2020 da empresa West Rocks, em resposta ao requerimento 364/2020, de autoria de toda edilidade. Ofício 202/00430/2020 da empresa Mille, em resposta às medidas adotadas pela empresa em relação ao combate à Covid-19. Nota de orientação administrativa circular MPC 004/2020 do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, contendo as medidas administrativas relativas à gestão de pessoal e trabalho remoto diante de situação de emergência em Santa Catarina, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia Covid-19. Na ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei 27/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. E para a primeira votação, projeto de lei 28/2020, que autoriza a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os colegas vereadores, os colaboradores da casa e internautas. Eu gostaria de fazer uma manifestação aqui sobre os requerimentos que nos foram respondidos pela West Rock e pela empresa Mille, quais as medidas que eles estão adotando. Acho importante tornarmos público que tanto uma empresa quanto a outra estão altamente preocupados com isso e adotaram critérios para proteger os seus colaboradores. E aí, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ele decidiu agora que quem contrai a Covid é doença relacionada ao trabalho. E há necessidade mesmo da empresa ter critérios altamente rigorosos. Lá na West Rock, nós tivemos a oportunidade de visitar lá e conhecer detalhadamente tudo que acontece, toda a higienização, enfim. O fluxo de remobilização, quando era sem os testes, eram simplesmente, assim, extraordinários, um controle muito rigoroso. E a partir da segunda-feira da semana passada, em que vieram os testes, mudou a forma de fazer os testes de remobilização. Quanto a isso, com as medidas adotadas pelas empresas, nós podemos ficar tranquilos e, de fato, tudo que está ocorrendo, tanto as secretarias de saúde, a forma que estão controlando
e as empresas e também a conscientização da população. Até poucos dias atrás, a gente ouvindo, a gente achando que o vírus não fazia nada, que isso não ia acontecer comigo e tal. Já é muito diferente de domingo para cá, por exemplo. Olha, raras as pessoas que eu encontrei sem máscara, todos com muita responsabilidade, com muito cuidado, sabendo, se protegendo, se cuidando. E também eu aproveitar esse momento para parabenizar aí os nossos responsáveis pela divulgação das ações e tal da Câmara de Vereadores pelo hashtag que estão fazendo da proteção para que as pessoas se cuidarem com o Covid. Isso é de extrema importância, a gente massificar isso e é muito bom saber que as pessoas estão se cuidando, se protegendo, que não é só por elas, mas é por todos, é pela sociedade. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Norma. A senhora gostaria que fossem lidas as respostas ou a sua fala já contempla? Eu acredito que contempla, a não ser que algum vereador entenda prudente ler, mas é o que a gente tem comentado com todas as pessoas da importância de todos se cuidarem, porque todas as empresas, todas as casas comerciais, está todo mundo proibindo a entrada sem máscara, usando álcool gel e tudo mais. Se algum vereador entender prudente, dá para ler. As duas respostas são longas, mas daria para ler, sim, se alguém quiser. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Sendo assim, então, por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. E lembrando que todas as respostas de ofício, enfim, elas podem ser acessadas no SAPL, né? Tem um link bem fácil para a comunidade, caso queira ler na íntegra as respostas, todo mundo consegue acessar ali de maneira bem tranquila e fica tudo disponível lá. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 027 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 114.340,49 e de R$ 185.340,49 destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Valores para manutenção do Fundo Municipal de Saúde e também para o mamógrafo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será nominal e lembro que votando sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Eu voto assim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Voto sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenice Dreyer. Meu voto é sim. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 027 de 2020 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 028 de 2020, que autoriza a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Cessão de uso pelo prazo de 5 anos de 2 Toyotas Hilux 2015 e um Fiat Palio 2015 à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.
Trata-se de renovação da cessão de uso. Quero aproveitar para parabenizar a PM de Santa Catarina, que hoje completa 185 anos de história, né? Em nome do nosso Coronel Sacinski, aqui em Canoinhas, agradecer a todos os nossos PMs, cumprimentar também o vereador Coronel Mário, que teve uma brilhante passagem e uma história muito bonita nessa instituição, e cumprimentar todos esses guerreiros e heróis. E no dia de hoje, sem combinar, nós estamos aí renovando a cessão de uso feita em 2015 para desses veículos que certamente são de suma importância à nossa PM. Então fica aqui o nosso parabéns. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Voto sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zenice Dreyer. Voto sim. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 028 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 386 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Carmen Zanotto, deputada federal, agradecendo por ter gestionado junto ao Ministério da Saúde a habilitação de 5 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI adulto tipo 2 Covid-19, e estabelece recurso do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, Grupo Coronavírus, para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, no valor de R$ 720 mil, que atenderá aos pacientes da região, conforme a portaria 1045, de 29 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União, de 30/4/2020. Coloco em discussão o requerimento número 386 de 2020. Com a palavra, a vereadora Zenice Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, toda a assessoria da Casa Legislativa. Esse requerimento, além dos créditos à deputada federal, senhora Carmen Zanotto, eu gostaria de externar todo o comprometimento da equipe do Hospital Santa Cruz de Canoinhas e dos municípios envolvidos nestes leitos de UTI, porque eles foram habilitados junto ao Ministério da Saúde, devido a uma portaria, né, lançada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. No primeiro momento, no dia 26 de março, essa portaria foi publicada, contemplando o valor de R$ 800 por leito, o valor da diária de R$ 800 por leito, né? E esse valor foi amplamente debatido e questionado porque não seria o suficiente, porque o tratamento dos pacientes com sintomas respiratórios graves, ele acaba sendo mais oneroso, porque depende de antibióticos, depende de fisioterapeuta, depende de equipamentos, né? Que o custo é bem mais alto. Então, logo em seguida, saiu uma portaria que contemplou o valor de R$ 1.600 por diária por leito. Então, foi no final de março. Enquanto isso, o Hospital Santa Cruz de Canoinhas estava sendo estruturado, esses leitos de UTI, né, provisoriamente, mantidos pelos municípios de Major Vieira, Três Barras, Canoinhas e Bela Vista do Toldo. São estes leitos que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas encaminhou toda a documentação, conforme as exigências do Ministério da Saúde, assinados todos pela secretária municipal de saúde, Kátia Oliskovski, porque o município de Canoinhas
é gestão plena SUS, então todo esse recurso passa pelo Fundo Municipal de Saúde, né? O repasse é feito fundo a fundo. Então, essa é uma notícia boa para o município de Canoinhas e região. Esses leitos, eles servem para atender a região, não só o município de Canoinhas, eles serão regulados via sistema de regulação. Então, essa é uma notícia muito boa para a região. Eu deixo claro aqui a todos que estão nos assistindo que é mérito, sim, dos nossos representantes lá no Senado, dos deputados também, mas principalmente dos prefeitos que investiram nesses 4 leitos, porque se não tivessem os respiradores locados nesses leitos, se não tivessem os médicos 24 horas à disposição nesses leitos, os leitos não seriam habilitados pelo Ministério da Saúde, né? Então, só deixar claro isso que é um esforço conjunto, né? Várias pessoas envolvidas para a habilitação desses leitos que já estão à disposição da população. Essa é uma notícia boa. Porém, né, com a notícia boa, temos hoje uma notícia triste aí para o município de Canoinhas, principalmente para a região, né? Dos 3 casos que foram confirmados, né? 3 pacientes jovens, né? Que não são do grupo de risco, são pacientes jovens, então confirmado o Covid-19. A notícia boa, nesse sentido, é que ainda não é transmissão comunitária. Pelos relatos, comprova-se que essas pessoas vieram de outros estados, né? Uma dessas pessoas esteve em viagem em outro estado e 2 vieram a trabalho, né? Vieram de outros estados. Então, a princípio, nota-se que não há ainda transmissão comunitária aqui no município de Canoinhas, diferente, por exemplo, de Caçador, que a situação já fugiu do controle, eles já contam com 11 casos confirmados de pessoas que não viajaram, que é do próprio município, e daí acaba que foge um pouco do controle, principalmente quando o comércio, de uma forma geral, já está tudo liberado e as pessoas têm direito de ir e vir, né, e acabam circulando aí de uma forma geral no comércio. Outra das questões positivas, apesar de serem 3 casos confirmados, essas 3 pessoas não estão internadas, né? Então, não estão utilizando destes leitos da ala Covid, elas estão em situação estabilizada, né? E estão em seus domicílios em isolamento social, né? Esse é um ponto positivo também, a princípio, nós temos que ficar agora na torcida para que essas condições clínicas desses pacientes não venham a piorar, né? A questão também dos recursos relacionados ao coronavírus, é importante também repassar, enquanto Comissão da Saúde, né, Comissão Parlamentar Especial da Saúde, que mais recursos estão sendo direcionados. Então, entrou também o R$300 mil, que já foi dito nessa Casa de Leis, uma indicação parlamentar individual do deputado Darcy de Matos. Esse recurso também já entrou na data de ontem, teve a transferência, para ações de combate ao coronavírus, né? E provavelmente nos próximos dias será repassado ao Hospital Santa Cruz assim que for protocolado o plano de trabalho. Deixar claro a todos os vereadores que essas emendas parlamentares individuais é vedada a utilização deste recurso para pagamento de pessoal. Precisa ser através de um plano de trabalho onde o hospital apresente metas quantitativas e qualitativas, né, através da realização, então, de ações de combate ao coronavírus. Então, deixar claro isso também, que não é o prefeito que escolhe, não é o deputado que escolhe. Existem portarias do Ministério da Saúde que precisam ser seguidas para a aplicação desses recursos e prestação de contas. Um dos pontos também que nós discutimos na semana passada, aqui nessa Casa de Leis, relacionado aos alojamentos das empresas terceirizadas da West Rock, que tem a ver também com a resposta que foi já muito bem explicada pela vereadora Norma Pereira. Nós discutimos muito sobre isso enquanto técnicos da Secretaria de Saúde também, e conversando com a secretária Kátia, nós redigimos um decreto municipal que será publicado no Diário Oficial na data amanhã, provavelmente, é o decreto número 96 de 2020, que determina que as empresas que trouxerem trabalhadores para a construção civil de outros estados
que elas informem imediatamente as autoridades sanitárias. Não sei se é o ponto de vista de cada vereador, mas a forma que esses trabalhadores foram trazidos de outro estado foi de muita irresponsabilidade da empresa terceirizada, porque ela locou um veículo de transporte coletivo e trouxe 50 pessoas num veículo, então certamente não seguiu as recomendações do distanciamento necessário, né? E eu não tenho dúvidas com relação aos cuidados que a empresa West Rock tem do portão para dentro, assim como as demais empresas. O que nós, enquanto vereadores, temos que estar muito atentos é do portão para fora, porque aí envolve a população, aí envolve a circulação das pessoas, aí envolve o dever de fiscalização, porque essas pessoas elas vieram de uma forma irregular e nós não tínhamos como saber, porque eles não informaram as autoridades sanitárias, nem do município de Canoinhas, nem de Três Barras. Nós ficamos sabendo por boatos, né, que tinha vindo mais do que o número que estava previsto. Então, agora, através deste decreto, determina que chegada ou saída de número, uma quantidade de trabalhadores que venham de fora do estado de Santa Catarina, que seja imediatamente informada às autoridades sanitárias para que todas as medidas sejam tomadas. E também para que a vigilância sanitária do município tenha um respaldo para poder fiscalizar esses alojamentos. Todos devem compreender que os alojamentos não existem em muitas legislações, né, que é regulamento. Tem uma norma regulamentadora, que é a número 24, para alojamentos para as pessoas que vêm em caráter temporário, né? Mas a responsabilidade é 100% das empresas. E nós, hoje, considerando esse problema sério da pandemia, trata-se como um problema de saúde pública, então é necessária a intervenção do poder público nessas questões. Então, seria isso que eu queria deixar claro para vocês como informação relacionada ao requerimento. Sou a favor, com certeza, mas deixar claro que o mérito é de todos os envolvidos, da equipe do hospital, dos prefeitos e dos municípios pequenos aqui do nosso interior, para que esses leitos de UTI hoje estejam habilitados junto ao Ministério da Saúde. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenesi. E já passo a palavra à vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhores edis, nobres colegas vereadoras, internautas, assessores da casa, enfim, o que eu penso aí? Que, como a vereadora já citou, que garantia nós teríamos que as empresas terceirizadas não entrarão com novos funcionários para o município de Três Barras? Como que a gente vai monitorar isso? Eu sei que tem as barreiras sanitárias, mas eu penso que isso ainda não é o suficiente. Que controle vai acontecer? Como vai ser feito isso? Porque, como veio um ônibus cheio, eles nem separaram os trabalhadores para virem em poucos ônibus, em poucas demandas. Juntaram o ônibus cheio de funcionários, enviaram para cá, no meio já de quando a gente já tinha iniciado a quarentena, e aconteceu, e achavam que não ia acontecer nada, e aconteceu. Então, nós temos que pensar de que maneira tem as barreiras sanitárias, hoje eu vi, até fui a Piedade, e vi essa situação, o município de Canoinhas está trabalhando muito bem, eu acredito que o prefeito de Três Barras está trabalhando muito bem, mas que garantia nós teríamos que a empresa, a West Rock, como que ela vai tolir, como que ela vai agora dar uma barrada nessa entrada de pessoal, porque os ônibus estão proibidos, algumas vans estão proibidas, mas eu vou ser bem sincera aqui, quem tem o poder tem tudo, né? E perante uma economia muito grande, arrecadação muito grande, não tem muitos meios que possam garantir a segurança da nossa população, das nossas crianças, enfim, entenderem o que eu estou falando, né? E eu penso assim que algum vereador poderia se pronunciar
a respeito, porque isso é muito preocupante. O progresso é importante, a economia é importante, mas eu ainda não acredito que vai ser feita uma paralisação realmente efetiva, tá? E os motoristas vão continuar entrando, precisam trabalhar, precisam produzir, precisam, empresa também, mas essa barreira sanitária está sendo feita, realizada a contento, como está acontecendo, e os refeitórios, e onde estão fazendo alimentação. Então, tudo isso é muito importante, a gente ficar em cima. Talvez a barreira sanitária de Canoinhas e Três Barras precisem estar unidas, umas trabalhando com as outras, até para cuidarem disso. Os prefeitos não querem, de Canoinhas e Três Barras, Bela Vista, Majoviera, que a sua população fique doente, né? E eu fico muito preocupada a respeito disso, porque a gente está vendo que está entrando, né? O vírus está entrando, embora de uma maneira ou de outra, ele entrar, mas o mais que você puder controlar, seria muito mais econômico e menos prejudicial à saúde de todos. E eu vejo que estamos tomando as medidas necessárias, os gestores e tudo mais. Essa questão das barreiras, estão trabalhando em conjunto, na barreira de Três Barras, São Mateus, Canoinhas, o que vem lá do Paraná, da região de Porto União, que controle está vendo, não está passando nenhuma van mesmo, e esses exames rápidos lá da Genolab de Blumenau não estão usando, porque isso não é confiável. O que vocês me dizem? Alguém tem algo a falar? Por favor, vereadora Zinici, eu acho que você é a pessoa mais apropriada a falar sobre isso. Continua a discussão. Vereadora Zanici, com a palavra. Pois é, dos instrumentos que nós pensamos de controle enquanto Poder Executivo foi a confecção deste decreto, porque até então nós estávamos seguindo rigorosamente o decreto do Estado de Santa Catarina. Nessa questão de que a empresa ela não seguiu esta recomendação, até caberia inclusive uma denúncia junto ao Ministério Público para responsabilização desta empresa, porque ela não seguiu uma recomendação e colocou em risco a saúde pública dos trabalhadores dessa empresa, desses 50 pessoas que estavam no ônibus. E se por acaso aconteceu dessas pessoas saírem dos seus ambientes e não respeitar a quarentena, há a possibilidade de aparecer novos casos, né, no município de Canoinhas, porque todos nós somos testemunhas e que muitas dessas pessoas estavam circulando normalmente aí pelo município de Canoinhas. Mas eu estarei levando essa proposta ao grupo das barreiras sanitárias. Com certeza é um trabalho novo, né? Ninguém nunca realizou aí no âmbito da região e ainda estão apresentando algumas dificuldades, e uma delas que é notória é a questão de não ter o serviço 24 horas por falta de pessoal mesmo, né? Porque aí todas as brechas possíveis possibilitarão a entrada ou saída, né, de uma equipe maior, porque eles não estão trabalhando 24 horas. Mas eu estarei levando essa sugestão, de repente, por revezamento, juntando os municípios aí, a gente consiga avançar nessa questão das barreiras sanitárias. Mas o decreto seria hoje um instrumento que vai respaldar o município nas ações junto aos alojamentos. A empresa também já tomou a sua atitude no sentido de colocar um vigia, né, em cada alojamento. Tanto que a vigilância sanitária foi na semana passada e já não pôde entrar. Ninguém entra e ninguém sai dos alojamentos. Então, esse é um ponto positivo, que a empresa se organizou e está garantindo também isso no sentido de respaldar aí a população canoinhense, né? Se tiver mais alguma coisa, eu me coloco à disposição, né? Mas, a princípio, o que a gente sente é com relação aos alojamentos, principalmente, que faltam legislações maiores. Até tinha questionado o vereador Paulo Glinski nesse sentido, porque são coisas novas para o município. Essas normas regulamentadoras, elas são mais antigas e elas não são previstas para tempos de pandemias, né? Elas são previstas para os tempos normais.
e como os decretos autorizam o funcionamento de 100% agora das empresas, a gente também não tem legitimidade para reduzir para 50% o número de pessoas nos alojamentos, né? Então, algumas coisas nesse sentido também podem ser melhoradas no âmbito do município, porque como o vírus chegou agora no município, nós ainda teremos que ter mais algumas ações, né? Mas a preocupação maior, como nós colocamos no requerimento, é que a empresa possa prorrogar, pelo menos por 20 ou 30 dias, a vinda de novos trabalhadores. Os que já estão aí, já estão em quarentena, já estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica. Agora, nós, enquanto vereadores, temos que nos atentar nessa vinda dos próximos trabalhadores, porque há uma previsão, foi apresentado esse projeto, né, ao prefeito de Três Barras. Então, nós sabemos que existe essa previsão da vinda, se eu não me engano, de mais uns 400 funcionários. Então, desses novos que virão de todos os estados aí do Brasil, estes nós tínhamos que ter meios para tentar barrar. Porque aí sim pode ser o caos na saúde, né? Porque aí vai ser difícil, é prejuízo para a economia também, para o desenvolvimento do município e também para as empresas terceirizadas. A construção civil não é serviço essencial, acredito que todos têm clareza disso, né? Então, é nesse sentido a preocupação daqui para frente. Os que já estão aí, já estão sendo monitorados, possivelmente mais alguns apresentem dados clínicos nesses próximos dias, mas nós temos que pensar o que está projetado para os próximos dias, que é a minha principal preocupação nesse momento. Sua palavra, vereadora Thelma Bley. Complementando o que a vereadora Zinici falou, é a nossa preocupação com o que vai entrar e com o que vem, que não tem uma barreira 24 horas. Eu acredito que nesse momento que a pandemia, né, começou a invadir aqui a nossa região, eu penso que nós teremos que ter esses plantões 24 horas e nós temos que fazer um esforço para agregar as barreiras e reunir os municípios, Paraná, Santa Catarina, né? Por quê? Porque se não tem 24 horas e à noite pode entrar de tudo. Eu não vou afirmar que eu estou desconfiando de que alguém não vai recolher profissionais de fora durante a noite, mas eu não confio, né? Tantos anos na saúde pública e tudo que a gente já viu, que a gente passou, é melhor a gente acreditar e ter uma barreira 24 horas remanejando com os municípios de Paraná, Santa Catarina e tal. Por quê? Rio Grande do Sul, tudo. Porque nós temos que ter uma garantia de que nossa população vai ser resguardada e não farão. Eu não estou falando em nenhuma empresa, nesse momento não estou culpando ninguém, mas eu estou pensando na segurança da nossa população, que tem que ter uma barreira 24 horas. E isso tem que ser estudado, porque os municípios vão ter que fazer uma contrapartida nesse sentido, e isso é viável, né? Cada um faz as barreiras com os seus municípios, circunvizinhos. Eu acho que é muito importante. Nós estamos com medo, e com medo nós, formadores de opinião, até conseguimos pensar assim, vamos nos cuidar, vai dar certo, mas a gente tem muitos problemas com a nossa população. Agora vem o Dia das Mães. Nós temos consciência de quem vai visitar a mãe e quem não vai. Mas e aí? E quem vem de fora? Tem gente não usando máscara no centro, tem gente andando assim, a vão ter. Hoje estávamos no loteamento residencial Nossa Senhora Aparecida, de manhã fazendo umas fotos lá sobre a questão do asfalto novamente, e na Terezinha Loyola, principalmente, e outras ruas de baixo ali, vimos pessoas transitando sem máscaras, né? E sem máscaras, assim, puxa vida, isso é tão essencial neste momento, e descer e fazer aquela abordagem naquela hora da manhã não seria um momento ocasional, porque estávamos fazendo um outro
trabalho, mas é falado tanto nisso, a mídia fala, nós falamos, os vizinhos conversam com vizinhos e ainda estavam andando sem máscaras no loteamento, como se fosse uma coisa muito normal, né? Então, eu fico bastante preocupada com tudo isso. Aí, vereadora Zinici, pensamos assim, né? Você que está na área da saúde, pensamos que temos que pensar nessa, desculpe, fui redundante, mas que ter essa união aí de barreiras, porque durante as 24 horas tem horas que não estão cobertas e terão que estar. Vamos cuidar, sim, né? Não adianta cuidarmos da nossa família e tentarmos cuidar de todo mundo, mas vamos fazer o possível, porque eu acho que é importante. Era isso. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Boa noite a todos os senhores e senhoras vereadoras e vereadores, comunidade que nos acompanha. É uma discussão extremamente importante essa. E assim, eu sou um defensor de que a economia tem que funcionar. Mas a economia tem que funcionar com segurança, né? Tem que se investir um pouco, se investir e bastante na segurança para que a economia funcione. Exemplo, os caminhões que transitam hoje na nossa cidade e nas cidades circunvizinhas. O caminhão do arroz, ele tem que vir para Canoinhas, ele tem que ir a Três Barras, ele tem que ir a Major Vieira, né? Não tem como, se ele não vir, a população não vai ter esse produto aqui, então ele precisa vir. Eu vou usar só esse caso de exemplo. E assim são tantas indústrias que precisam chegar até aqui, como também as nossas indústrias precisam sair daqui e se deslocar para o nosso Brasil afora, levando os produtos da nossa região. Agora, a vereadora Thelma fez um questionamento interessante, que os municípios já estão fazendo um trabalho em parcerias, mas talvez no quesito barreiras sanitárias, ainda talvez não esteja sendo trabalhado dessa forma. E nós poderíamos nos proteger de uma forma, talvez, muito próximo de controlar todas essas entradas e saídas, se colocasse uma barreira na ponte do Rio Negro de quem vem de São Mateus do Sul. Três Barras protege lá. Estou já querendo avançar o sinal de uma coisa que talvez não me caiba, mas a gente precisa discutir isso. Esse debate ele é necessário e é importante. Trevo da BR-280 em Três Barras. Já vai manter os que vão a Três Barras e os que estão vindo a Canoinhas, né? Da mesma forma. Mesma coisa, essa união com Major Vieira, né? Com Major Vieira, e mesma coisa essa união com Irinópolis. Eu acho que meio que nós conseguiríamos, ou até talvez ali com Bela Vista do Toldo, com a Polícia Rodoviária, nessas regiões. Claro que tem algumas vias aí que não são do município, são vias estaduais e federais, aí depende de alguns entendimentos e tudo mais, mas nós temos que fechar as chegadas, por onde chega e por onde sai, principalmente quando chega, né? Porque nós vamos estar recebendo representantes de fora que vêm trabalhar aqui, nós estamos recebendo os caminhões do Brasil inteiro vindo para cá, né? E que estão aí circulando pelos depósitos, carregando mercadoria. Não tem como evitar essa situação. Eu vejo que, nesse momento, não tem como evitar isso. Mas, de repente, 3 ou 4 municípios juntos, se cada um fizer uma parte desse trabalho, talvez, na parceria, talvez isso seja possível. Porque a hora que Major Vieira proteger lá, já não vai vir para Canoinhas, certo? A hora que Três Barras proteger lá, já não vai vir para Canoinhas. Ao que Canoinhas proteger, não vai ir a Major Vieira e nem a Três Barras, e nem então, sucessivamente. É uma forma de nós barrar lá nas BRs, né? Porque esse povo, ele não vem desviando pelo mato, pulando o cerco. Não, esse povo ele vem de uma forma legal, de uma forma correta. São profissionais que estão trabalhando, mas que, infelizmente, como qualquer um de nós,
podem estar transportando o vírus, né? Então, é nesse sentido que talvez essa minha fala possa contribuir, mas que esse assunto e essa discussão é extremamente necessária e que precisa ser revisto isso de uma forma mais eficaz, com toda certeza. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento número 386 de 2020. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 386 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimentos números 387, 388 e 389 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz César Pacheco, do senhor Augusto Padilha Filho e do senhor Wagner Trom. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso das explicações pessoais e já passo a palavra à vereadora Thelma Blake. Vereadora Thelma. Seu áudio estava um pouco... Eu vou passar a palavra ao vereador Vilmar, que levantou a mão, e o vereador Mário. Tá. Então, vou passar a palavra ao vereador Coronel Mário, enquanto a gente tenta normalizar lá o áudio da vereadora Thelma. Vereador Coronel Mário com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários da Casa Legislativa, os internautas que nos acompanham nesta sessão, senhoras e senhores que também, de uma forma ou de outra, estão nos acompanhando, meu cordial boa noite. Senhor presidente, primeiramente, agradeço a sua manifestação com relação à minha pessoa e também aos 185 anos que hoje a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina comemora, e prestar a minha respeitosa continência a todos os policiais militares da ativa, da reserva, que sempre desempenham uma função vital para o bom funcionamento da nossa comunidade. Sabemos que a missão é bastante árdua, é difícil, somente para quem está nas madrugadas dentro de uma viatura, muitas vezes quase congelando dentro da viatura, atendendo ocorrência, muitas vezes contra inimigos invisíveis que você não sabe como, de que forma vai reagir. Às vezes uma ocorrência muito simples. Posso citar N casos que passei, que acompanhei, que presidi inquéritos de ocorrências. No caso de Porto União, que um soldado e um cabo foram atender uma ocorrência de Maria da Penha e precisavam retirar os pertences da mulher que saiu dentro de casa, tinha filhos, e quando entraram dentro da casa foram surpreendidos, não tinha luz, o agente de 68 anos de idade, na época, tinha cortado a luz e avançou contra os policiais com um foice, literalmente uma briga de foice no escuro, quase eu perdi 2 homens, enfim, isso é um pequeno exemplo das dificuldades, muitas vezes, que essas pessoas enfrentam e que não é de conhecimento da comunidade. Então, rendo a minha sincera homenagem. Outro assunto, e de maneira breve eu vou procurar sintetizar também, eu fui questionado
por que nós, vereadores, estamos comentando sobre esses assuntos que estão recorrentes no país, com relação ao afastamento de ministro, como o caso de Sérgio Moro, a questão aí do hospital de campanha, do estado de Santa Catarina, que foi contratado e depois acabou não ocorrendo, e também, hoje também foi bastante cobrado a questão, né, dos respiradores, da aquisição por parte do governo do estado. O que eu, como vereador, e eu, como cidadão, eu penso sobre isso? Primeiramente, é importante frisar que é muito difícil você formar um juízo de valor antecipado, às vezes sobre o calor da emoção, de assuntos que são, além de ser recorrentes, eles são muito importantes neste momento da história do país. O caso específico desses respiradores, felizmente nós vemos na democracia, e tomara que continue sempre assim, em que a gente sempre tem que ter o entendimento que a nossa Constituição prevê o mais absoluto, contraditório e ampla defesa para as pessoas. Então, o cidadão que me abordou disse: o teu governador, ele desviou 33 milhões. Eu disse: olha, primeiro que não é meu governador do estado de Santa Catarina. E segundo, para você emitir um juízo de valor dizendo que ele roubou, é muito temerário no meu entendimento. Se houve algum desvio, e eu quero crer, é muito difícil você empunhar uma bandeira de defesa a alguém sem conhecimento de todo o processo, mas eu quero crer que tanto o governador quanto o secretário de saúde que se afastou podem ter algum envolvimento com o caso específico na questão do desvio, mas o meu entendimento é que não. E eu, lendo diversas matérias a respeito, né, dessa questão da compra dos respiradores, vinculado muitas matérias na imprensa, nas redes sociais. É difícil até você buscar uma fonte de credibilidade, mas hoje eu li na coluna do jornalista Raul Sartori, o qual, na sua coluna, sempre seus posicionamentos são muito equilibrados. É um assunto que faz a gente realmente refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Diz que dos 33 milhões, a Justiça identificou na conta daquela empresa que foi contratada apenas 480 mil reais. E ele afirma na sua coluna um assunto que é importante para nós, enquanto fiscalizadores, enquanto nós, também legisladores, que nos remete a uma reflexão que alguma coisa no processo deve estar muito errada. Porque não se admite toda uma cadeia de fiscalização que existe num caso como esse, de ser atribuída a responsabilidade somente a uma pessoa, como inicialmente está se atribuído. Então, o jornalista Raul Sartori escreveu o seguinte: o caso dos respiradores é mais um exemplo, sempre o penúltimo, de que os órgãos públicos carecem de uma big reforma nas suas estruturas administrativas e de gestão de controle de gastos. Tem controladorias, ministérios públicos, Tribunal de Contas, etc., etc. e tal. Mas os escândalos se sucedem, descobertos sempre após a porta arrombada. O chamado processo de modernização que varre empresas privadas no ritmo de enxugamento, tão essencial, precisa ser aplicado com urgência nas esferas públicas. Só a Secretaria Estadual de Saúde, entre diretorias, coordenadorias, superintendências e gerências, tem mais de 50, só considerando a administração central. Logo, após o posto secretário e do adjunto, vem uma coordenadoria de auditoria, uma controladoria de controle interno, uma ouvidoria e uma corregedoria. Por estas peneiras passou incólume a polêmica compra dos tais respiradores. Esta coluna me remete a uma reflexão, não sei se os senhores vereadores, a comunidade tem conhecimento de uma história da fábula dos porcos assados, que eu sugiro que todos leiam, em que precisava ser assar um porco. E haviam vários departamentos para chegar de que forma tinha que assar esse porco. E, por fim, um dos funcionários lá da ponta disse: não, mas é só acender um fósforo, uma fogueirinha, tá? E fazer o assamento do porco. Alguma coisa está muito errada nesse processo, tá? Porque os processos de fiscalização eles têm que ser melhorados.
É inadmissível, tá, que uma empresa de fundo de quintal receba 33 milhões e não haja um determinado controle. Eu não estou fazendo julgamento de mérito, porque também não posso, e é temerário fazer isso, mas da forma como está sendo vinculada, uma coisa está muito errada nesse processo. Desculpa, eu me alonguei um pouco, tá? Mas a reflexão do jornalista Raul Sartori remete para a nossa realidade. Que tem que ter mais cuidados nesse sentido, porque é muito valor investido. Friso que eu não estou colocando, nem fazendo um juízo de valor antecipado com relação a A ou B. Porém, alguma coisa está muito errada no processo com relação à compra desses respiradores. Seria isso, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Quero trazer um pouco de informação com relação ao programa Planalto Leite. Então, hoje, semana passada, o Valdomiro Sudoski, que é o coordenador da IPAGRE, através da IPAGRE, desse programa, né, importante para a nossa região, e ele falou que estaria no dia de hoje, então aí o senhor Vitor Garcia. O senhor Vitor é da empresa VPG Consultoria e de Projetos, que foi a empresa que fez todo o estudo de viabilidade econômica, enfim, tratou de todo esse assunto para que esse programa pudesse andar e tivesse sustentação e não cometesse erros, ou, enfim, para que ele realmente acontecesse com a maior segurança possível e transmita isso aos cooperados, que são os nossos produtores, né? A forma como tudo isso vai ser conduzido, especialmente voltado à agroindústria, né? que será o laticínios que vai ser implantado então pela cooperativa. Os demais fatos aí, acho que todos os senhores e senhoras vêm tendo todo o conhecimento. Então, no dia de hoje, eles estiveram aqui em Canoinhas, ele esteve aqui em Canoinhas, o senhor Vitor, e está aqui, amanhã vai a Monte Castelo. Hoje, a gente teve uma reunião com o prefeito municipal, juntamente com eles, participou lá o Agricultura, né, que é o secretário, o senhor Itamar Zacaluz, né, participou lá o Planejamento, teve junto também o João Lindsmaier, e o engenheiro João Lindsmaier, e também do desenvolvimento o secretário Marcos Thiago. E pela manhã a gente conversou lá, eles expuseram que ainda não conseguiram fazer a eleição da cooperativa, né? Uma nova eleição, que eles querem fazer os ajustes na diretoria, porque estava marcado para o dia 25 de março, mas em virtude da pandemia não foi possível. Estão aguardando agora o momento para fazer essa eleição, né? E já tem assim, mais ou menos tudo alinhavado, a eleição e os possíveis candidatos, enfim, todo esse trabalho realizado. Hoje, a cooperativa, que é a cooperativa que é lá de Monte Castelo, então foi associados bastante produtores, hoje estão com mais de 150 produtores associados. Isso é importante porque a cooperativa começa a tomar corpo, começa a se agigantar, ficar maior, e quanto mais produtores envolvidos, a probabilidade de isso realmente acontecer e que dá certo, a gente tem toda a certeza, né? E também foi até exposto e colocado lá por alguns dos gestores, especialmente dos agricultores, da importância dessa cooperativa realmente ela se instalar, se concretizar e o laticínio acontecer em função do valor agregado que isso soma, né? Então, hoje, para vender no mercado normal aí, os laticínios que compram o leite do produtor, eles estão pagando na casa de R$1, né? Mas se vender através da cooperativa, em volumes grandes, ou então transformar esse leite em outros produtos,
o produtor vai poder vender aí em torno de R$ 1,40, né? Vocês vejam que isso aí seria em torno de 40%. Para o agricultor, isso traz um grande incentivo e, com toda certeza, essa cooperativa, a hora que ela entrar em funcionamento mesmo, laticínios e tudo isso rodar, nós vamos ter, ao longo dos próximos 10 anos, com toda certeza, uma evolução, um crescimento muito grande na nossa região com relação ao leite. Então, eles voltaram, esse senhor, o senhor Vitor, que coordena esse trabalho da VPG, né? Fomos lá na área, ele verificou a área onde foi oferecida, essa área está reservada, o prefeito municipal disse, não, essa área está reservada, é para a cooperativa, é só se a cooperativa realmente não quiser, eu estou compartilhando isso com os senhores e com a comunidade, da importância disso, e daqui a pouco isso também vai chegar lá na Câmara, e eu tenho certeza da ansiedade de cada um dos senhores e das senhoras para que isso realmente aconteça, porque é uma coisa que vai surgir, uma coisa aqui da região, que vai brotar uma empresa, uma fonte de renda, tanto na indústria, quanto melhora a qualidade de vida e o rendimento dos nossos produtores da região. Hoje nós temos aqui só em Canoinhas, próximo de 50 produtores que estão cadastrados e que irão participar da cooperativa, junto com mais 10, 12 municípios em torno de nós. E amanhã eles vão ter uma definição final, indo a Monte Castelo, que é um município também que está pleiteando isso, né? E com certeza até segunda ou terça-feira, o seu Vitor diz que ele já dá o parecer técnico, então, com relação a isso, e daí o corpo de gestores, né, toma a decisão final. Obviamente que nós estamos muito bem credenciados para isso, né? A decisão final não saiu ainda, a gente fica aqui todos na grande torcida para que isso aconteça. Amanhã eles estarão em Monte Castelo e em seguida vão ser reunidos aí ao corpo gestor, né, para tomar essa decisão e definir qual vai ser o município. Torcemos que seja em Canoinhas, temos grandes chances, a viabilidade disso acontecer é muito grande. Nós estamos oferecendo uma área de terra, o município de Canoinhas está oferecendo uma área de terra que fica na beira da BR-280, ao lado de um rio, que é o Rio Paciência. Temos uma estrada vicinal, uma estrada lateral, que também oferece uma condição de mais que uma entrada, se eles tiverem necessidade. É uma área basicamente plana que está sendo oferecido. Então, nós temos luz elétrica junto com o terreno. Inclusive, do mesmo lado do terreno, passa a rede, né? Então, tem todas as condições oferecendo para que isso dê certo. Também, os produtores de leite estão mais próximo da logística, né? Estão mais centralizado em torno de Canoinhas, né? Isso tudo também, com certeza, vai nos favorecer nessa decisão. Enfim, trazer isso aos senhores, trazer isso à comunidade, especialmente dizer aos produtores e aos agricultores e os associados da cooperativa da importância disso ser construído e que isso desenvolva mesmo nesse período de pandemia, que isso esteja andando, porque somos nós conhecedores da parte burocrática que tudo isso tem que enfrentar. Então, se nós pudéssemos eles definir, a gente pediu muito que eles definissem isso e que nós pudéssemos ir adiantando tudo aquilo que o município possa oferecer e que a Câmara de Vereadores, através dos 10 vereadores, o que depender dessa Casa de Leis, e eu tenho certeza absoluta que os 10 vereadores estão empenhados e torcendo muito e farão tudo aquilo que for necessário para que essa agroindústria se instale realmente aqui em Canoinhas e o mais rápido possível, porque num primeiro momento talvez seja 40 ou 50 empregos a mais, mas eles têm um planejamento de fazer uma fábrica de ração, têm um planejamento de montar uma loja e de fazer o trabalho de venda dos insumos todos que os agricultores vão precisar e aquilo que integra dentro da produção do leite. Então, e cooperados em grupos, consegue vender por um preço melhor porque entrega um lote maior. E também, na hora de se comprar, também vai se comprar mais e talvez tenha a condição de
negociar e barganhar melhor essa compra dos insumos e dos produtos. Então, nesse sentido que eu estou fazendo essa explanação e torcendo, juntamente com os senhores, com as senhoras, os colegas de casa aí, que isso ocorra o mais rápido possível e torcemos que nos próximos 10 dias a gente já tenha essa definição e que Canoinhas possa contribuir nisso. O prefeito municipal, Beto Passos, deixou claro que provavelmente nós podemos, se o grupo gestor depois lá adiante precisar de mais algumas coisas que foram já elencados, mas que de repente precisam e não estejam, o município se encontra à disposição. Então, enfim, foi feita toda essa fala para que realmente as coisas aconteçam em Canoinhas. É essa a condição que eu queria colocar para os senhores e para quem está nos acompanhando nesta noite, né, nesta sessão online, da importância da vinda dessa nossa agroindústria que vai florar, nascer e crescer aqui, e as cooperativas que são bem administradas, e eu tenho certeza que essa vai ser muito bem administrada, tem um êxito, um sucesso muito grande. Nós temos tantos exemplos em Santa Catarina com relação a cooperativas que deram tão certo e hoje são tão grandes e tão fortes como nós temos aqui a Alfa e tantas outras aí que cresceram muito e têm contribuído muito na economia do estado de Santa Catarina. Então, e essa sim, essa vai ser uma coisa aqui bem nossa, bem da nossa região, que com certeza vai crescer junto com todos os produtores e com a comunidade de Canoinhas e região. É isso aí. Obrigado, presidente. Vereadora Thelma Bley. Vereadora. Seu áudio não... Não. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, de forma breve, rápida, até só comentar 2 pontos aqui. O primeiro foi sobre a fala do vereador Coronel Mário com relação à questão de cobranças que nós temos recebido, com certeza todos nós, sobre a manifestação sobre assuntos estaduais e nacionais, mas dizer que nesse ponto, a nível estadual, a gente tem aí acompanhado, tem sido feita uma investigação pelo canal competente, seja Assembleia Legislativa, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, e a gente está no aguardo, de fato, que seja esclarecida essa questão dos respiradores. Com certeza, todos nós, vereadores, temos acompanhado, buscado informações, e se talvez não temos nos manifestado, é porque até a apuração está sendo feita, que é estranha, que é atípica, com certeza mas os órgãos competentes estão fazendo a apuração e nós estamos acompanhando para também saber de uma fonte segura o que exatamente aconteceu. Então, a gente não está prejulgando e nem aqui querendo acobertar nada. A gente está no aguardo da investigação que está sendo feita para depois cobrar as providências. Claro que todos nós, pelo menos agora, não digo todos nós, mas falo por mim, que é bastante estranho uma compra tão vultuosa, de uma forma como foi feita, de uma maneira tão rápida, passando por vários mecanismos de fiscalização. O vereador Coronel Mário colocou uma estrutura bastante grande que a Secretaria de Saúde tem, e isso tudo ter passado é algo que, de fato, merece uma apuração. E sem ser crítico, vereador Célio, mas não podendo deixar de falar, o governo do Estado quis fazer um hospital de campanha que foi algo assim extremamente combatido pela forma, pelo custo e pela maneira que quis fazer. Essa questão dos respiradores, uma verdadeira afronta ao procedimento que deveria ter sido feito, e no final das contas nós não temos o dinheiro, não temos respiradores. Foi 400 e poucos mil bloqueado na conta da empresa, uma empresa de fundo e quintal, sem expressão nenhuma. Quem trabalha com órgão público, eu trabalho em órgão público também, a gente é cobrado, olha, eu quero comprar, a empresa quer vender de forma, mas tem que entregar pagar de forma antecipada. Essa questão da Covid tem acontecido muito isso em alguns aspectos. Qual que é o primeiro ponto? Vamos levantar a vida da empresa, vamos ver o que ela tem, vamos ver quais são os seus sócios, vamos ver para quem já vendeu, se entregou. Então, tem coisas que poderiam ter sido tomado cautela que não foram.
E, por fim, nessa questão do governo do Estado, ainda falando, os números que a vereadora Zenici colocou na sua fala de computar 28 leitos de UTI no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Se está fazendo isso no estado todo, né, tá induzindo a população a erro, porque não tem 28 aqui. Então, a gente imagina que talvez os números que são anunciados em outros hospitais não existem ainda, ou ainda estão em estudo. Então, é muito preocupante. Quero crer que, infelizmente, o governo do estado ainda não tomou um rumo firme, não está tomando atitudes firmes e está nos deixando os municípios se bater sozinhos com alguma ajuda que tem vindo do governo federal. O outro ponto que eu queria me manifestar, e quero pedir licença para a vereadora Zenici, vereadora Thelma, para usar as suas falas e concordar com elas, mas dizer que nós deveríamos aprovar, senhor presidente, se os senhores concordarem, para a semana que vem, ou redigir um requerimento para o Ministério Público de Santa Catarina para apurar a condição da vinda daquele ônibus com 50 trabalhadores, porque ele afronta o que o decreto determina na questão do transporte, porque não é assim que pode funcionar o transporte, e apurar-se desses 50 trabalhadores, o primeiro caso de Covid em Três Barras e os 2 primeiros casos de Covid em Canoinhas se vieram no mesmo veículo, que é bastante preocupante, porque agora está sendo feito esse trabalho mais rigoroso aí nos alojamentos, nas repúblicas, mas até semana passada era público e notório, eu presenciei, outros vereadores presenciaram, já falaram, inclusive, publicamente, a população presenciava publicamente aglomerações nessas repúblicas, aglomerações desses trabalhadores indo em supermercado, saindo no centro da cidade, quer dizer, lá na fábrica, no canteiro de obras, não vou questionar o controle que havia, mas pós-horário de trabalho, as terceirizadas não fizeram controle rigoroso dos seus alojados, e isso precisa ser apurado, porque já existia pandemia, porque já existiam determinações, principalmente do transporte. Então, eu queria propor que nós fizéssemos semana que vem para o Ministério Público de Santa Catarina um requerimento para apurar esta conduta, a conduta do transporte e a conduta da não exigência de medidas mais rigorosas de evitar a aglomeração desses trabalhadores que vieram alguns de locais com altos índices de incidência de Covid, alguns de locais com altos índices, inclusive, de óbito por Covid, e vieram todos colocados num ônibus e trazidos aqui para Canoinhas, num ônibus com 50 pessoas. Então, é uma sugestão que faço. E, para concluir também, o Ministério Público de Santa Catarina, na tarde de hoje, comunicou o município de Três Barras que aquele decreto que previa a suspensão da obra está dentro da legalidade na visão do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E com relação ao decreto anterior, que criava algumas regras com relação a diminuir a atividade de servidores naquela obra, ou também com regras com relação a repúblicas, com relação àquele decreto, o Ministério Público apresentou algumas ressalvas que vão ser, com certeza, corrigidas pelo prefeito Três Barras. Mas houve a concordância do Ministério Público no sentido de que o decreto preenche os requisitos de legalidade. Então, quero colocar, porque a vereadora Zenici mencionou que o município de Canoinhas está fazendo, fez um decreto, está fazendo um decreto com relação a essas instalações, essas repúblicas, esses alojamentos. Não há uma regra estadual aplicável no momento de pandemia, então nós, dos municípios, temos que fazer essas regras. E assim que eu tiver amanhã a íntegra dessa manifestação do Ministério Público, vou passar no grupo com os senhores vereadores para que a gente possa acompanhar, principalmente com a vereadora Zenici, a adequação do nosso decreto com aquilo que o MP já entendeu que é aplicável pelo poder que o município tem de legislar e aplicar regras em certos assuntos. Então, era essa a colaboração que eu queria fazer, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Glinski. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Mais uma vez, desejo cumprimentar os nossos colegas vereadores. Essa questão dos respiradores, com relação à compra, né, os 33 milhões usados para a compra desses 200 respiradores, realmente nos preocupa. Dentro nós temos um grupo do WhatsApp dos vereadores do PSL do Estado, e há uma cobrança muito grande com relação a essa situação. É claro que
esses esclarecimentos virão, né? Algumas alegações por conta do próprio governador, e a gente espera que nos próximos dias isso seja esclarecido. Quando você observa valores, 165 mil é o que foi pago, né? Claro que há uma situação, primeiro, muito clara, que eu nunca vi alguém pagar adiantado alguma coisa na questão pública, né? A Lei 4.320 não possibilita isso. Mas quando a gente... Então, essa é uma situação a ser explicada. Quando você vê valores, o Ministério Público de São Paulo abriu investigação, que lá foram gastos 550 milhões de reais para comprar 3 mil respiradores a um valor de 180 mil cada um. No Amazonas, o secretário de Saúde do Amazonas foi exonerado porque adiantou um pagamento de 5 milhões também. E nós temos visto muito, eu tenho buscado isso, essas notícias de superfaturamento, de compra irregular, no Brasil inteiro tem acontecido. O Rio de Janeiro também, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro também abriu investigação com relação a isso. Então, o que a gente sente? Nesse momento de pandemia, as empresas têm, de certa forma, usado o Estado, né, usado o poder público para ganhar dinheiro. E aí, a alegação de muitos os secretários que a gente tem ouvido é que na questão da pandemia, na ânsia de tentar resolver essas situações, acabaram caindo numa situação como essa. Agora, eu penso que todos têm, além da experiência que já tinham, há um grupo grande por trás, conforme o vereador Coronel Mário já colocou, o vereador Paulo Glinski, que não possibilita que isso ocorresse, por mais que era algo novo, né, nessa questão da compra de respiradores, principalmente, mas não poderia ter ocorrido. Então, há uma necessária resposta para a população com respeito ao dinheiro público, não só de Santa Catarina, mas como também de todos os estados que a gente tem visto. Se os senhores forem pesquisar, vão ver que está ocorrendo em todos os estados, no Rio Grande do Sul também já ocorreu essas situações aí. E a alegação do Estado por exemplo, hoje nós temos em Santa Catarina, números atualizados agora, de 2.795 casos. Hoje tiveram mais 3 óbitos, totalizando 58 óbitos. Mas desses 2.795, eu vi que Canoinhas não aparece ainda. Então, eu penso que vai aparecer amanhã, vereadora Zenessi, né? Mas, assim, então tem aumentado os casos. Eu estava observando agora, hoje o Brasil bateu o recorde de mortes, 600 mortes, né, foram registradas nas últimas 24 horas. Claro que considerando algumas que estavam sendo investigadas, né, e apareceram hoje. Passamos agora de 114.715 casos confirmados de coronavírus. Então, a situação está ficando complicada no Brasil nesse momento. São 7.921 mortes até agora. E aí, por que eu falo desses dados? Acho que penso que por isso que essas empresas importadoras, ou sei lá, estão se aproveitando desse momento para roubar o Brasil. E aí acabo chegando em algum terreno, né, que dê certo, né, propício para isso, e acabam levando o dinheiro do povo. Mas que, com relação a Santa Catarina, os próprios vereadores do PSL, o partido PSL, está exigindo, né, do senhor governador, de todo mundo, uma resposta convincente, pelo menos esse dinheiro de volta, enfim, para essa situação, que eu penso que não é os vereadores do PSL, todo o povo catarinense exige uma resposta adequada para essa situação, que, no meu modo de ver, não podia ter acontecido. Né? Então, mas, vereador Paulo, essa é uma cobrança realmente geral, né, para que seja esclarecida a situação que já está sendo investigada, e que eu creio que essa semana ainda teremos algumas posições mais concretas com relação a essa aquisição. Um abraço a todos, um bom final de semana a todos. Obrigado, vereador Célio Galeski. Mais algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais? Passo a palavra à vereadora Norma Pereira.
complementando, já que foi tocado no assunto, o que as pessoas têm questionado, além da posição do nosso presidente e essas questões dos custos dos respiradores. Por que quando uma empresa privada compra um respirador, no caso a PIF-PAF Fricasa, que doaram um respirador, inclusive, que serve para criança, né, que pode ser para UTI pediátrica, é um custo de aproximadamente R$80 mil, porque eles deram um valorzinho um pouquinho maior para complementar alguns equipamentos que precisem mais. E por que para o Estado cada respirador custa R$165 mil, R$180 mil ou R$200 mil? Isso a gente é muito questionado. E eu também estou sendo altamente questionada que em Jaraguá do Sul uma empresa está esperando a Anvisa aprovar para ela produzir respiradores. Aqui em Santa Cecília também, a prefeita de Santa Cecília, juntamente com uma empresa, também aguardam a liberação para a fabricação de respiradores. Ali em Mafra encontraram uma alternativa para, inclusive, um respirador servir para duas pessoas em casos de Covid. Então, realmente, a gente é muito questionada por isso. E os brasileiros estão se sentindo assaltados, né, nessas questões. E, de fato, nós não podemos fazer nada. Nós não somos deputados estaduais para fazer investigação, abrir uma CPI, nós somos Ministério Público, enfim. Mas nós temos a nossa opinião formada e a CPI, pelo que eu sei, ela foi aberta já na Assembleia Legislativa para investigar a questão dos respiradores. E até, de fato, dá a impressão assim, a gente não sabe se foi maldade, se foi amadorismo, se foi safadeza da empresa que participou do processo licitatório. Precisa efetivamente abrir uma CPI para ver o que aconteceu e quem que é o culpado, porque, de fato, a gente não consegue imaginar o que é que está atrás disso. E todos nós sabemos que a setor de licitações é um setor altamente delicado e muito difícil, porque o servidor que está ali, ele responde pessoalmente. Então, eu não consigo imaginar como que se pagou, de fato, à vista, se o Estado está pagando o dobro do que um respirador custa no mercado. Isso que a gente é muito questionado, e a gente também se questiona. Não tem como não se questionar. Se fosse para a empresa vender para não saber quando que vai receber, até aí tudo bem, mas se ela receber adiantado, enfim, só gostaria de fazer essa colocação para complementar aí todas as outras falas. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma. Vereador Célio Galeski. Eu senhor presidente, eu gostaria de perguntar para a vereadora Zenesi, esses números com relação às UTIs, foi o Estado ou foi a deputada Paulinha que divulgou aqueles dados que a senhora não vê como verdadeiros? Então, eu até ia pedir a palavra, eu não queria tocar nesse assunto nessa sessão, porque eu não recebi o material na íntegra ainda, mas já que todos estão falando sobre essa questão, eu recebi com o timbre da Assembleia Legislativa uma planilha onde consta o nome do Hospital Santa Cruz de Canoinhas como 28 leitos de UTI ativos. Eu fiz um questionamento para a assessora da deputada Paulinha nesse sentido, de que esses 28 leitos no Hospital Santa Cruz de Canoinhas não existem, que se o Estado está utilizando esta informação para o cálculo de número de leitos ocupados no Estado, essa informação ela não é verdadeira, e que, de fato, o Hospital Santa Cruz tem 10 leitos da UTI habilitados pelo Ministério da Saúde para outras patologias, hoje habilitados 5 leitos junto ao Ministério da Saúde para a ala Covid,
e mais 2 que estão sendo utilizados os respiradores de transporte. Então, no total de leitos de UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas para a ala Covid, são 7. Se o Estado está contabilizando 28 leitos Covid como leitos ativos, está equivocado. Quem passou essa planilha foi, sim, a assessora da deputada Paulinha. Eu fiz todos esses questionamentos. Esta planilha está no timbre da Assembleia Legislativa. Por isso que eu não ia mencionar essa planilha, porque eu não recebi o documento na sua íntegra, né? Apenas essa folha. Mas eu gostaria que todas as informações que fossem compartilhadas, que fossem transparentes, que fosse compartilhado apenas o que existe de fato nos hospitais públicos, porque, na verdade, foi previsto pelo governo do estado a liberação de 18 respiradores para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, por isso contabiliza 28, seria 10 dos leitos de UTI que já existem, mais 18 que o estado estaria disponibilizando no dia 15 de abril. Esta previsão de entrega dos respiradores foi feita para o dia 15 de abril, para estarem em funcionamento a partir do mês de maio. Com tudo o que aconteceu com essa compra dos respiradores, que não aconteceu e que está toda essa questão aí a ser investigada, é notório que esses respiradores não chegarão, né? E que nós teremos que ter um plano B, com certeza, porque se existir uma programação de aquisição dos respiradores lá no final do mês de março, para entregar no dia 15, para estar em funcionamento no mês de maio, e que nada disso aconteceu, tem que ter um plano B, além da investigação, porque esses respiradores não chegarão agora no mês de maio. Então, o que eu pedi para a assessora da deputada é que esclarecesse esses números. Nessa planilha não consta apenas o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. No Planalto Norte e Nordeste consta, por exemplo, se eu não me engano, 384 leitos de UTI ativos. Se Canoinhas eu tenho certeza que não é 28, eu fico imaginando os demais hospitais. Então, esse número não é verdade, mas eu me comprometo de trazer mais informações sobre isso, porque eu pedi o documento na sua íntegra, para eu ter certeza da origem desse documento. Vereadora Zanesi, se a senhora pudesse formalizar esse questionamento, para que eu também possa encaminhar para o... Nós temos ali dentro do grupo o deputado Fábio, né, outras lideranças do PSL, para que a gente possa cobrar. Com né, certeza. alguma... Então, eu aguardo da parte da senhora. E dentro... Desculpa. E só uma nota, né, da Veiga Med, ela coloca aqui, ó, a primeira carga de 50 ventiladores pulmonares invasivos Shangri-La S510 chegou ao aeroporto de Guangzhou, na China, em 27/4, onde aguarda a liberação das autoridades alfandegárias chinesas. Até o dia 30/4, tal autorização não havia sido expedida. Os atrasos crescentes na saída de equipamentos da China são fato público, constituindo-se em um motivo fora do controle da empresa. Quer dizer, então, ela alega que essa questão lá da China. Mas aí nós falávamos, vereadora Norma, dos valores, a questão é quantos modelos tem, o que tem de diferencial entre um modelo e outro, para essa grande diferença de preço, né? Eu lembro que, num primeiro momento, o nosso prefeito falou que custava 140 mil, quando foi feita a ideia de se fazer aquela vaquinha. Depois teve 70 mil, 80 mil, varia. Né? Então, como é que funciona isso? É tipo comprar um Uno e comprar uma caminhonete? Eu não sei, né? Para ter essa diferença tão grande de preço. Talvez a vereadora Zanesi possa explicar para a gente, né? Para que a gente possa falar isso, pelo menos isso para as pessoas. Sabe? Para dizer, olha, talvez o preço seja isso. Né? A questão seja essa, né? Obrigado, senhor presidente. Vereadoras, com a palavra, vereadora. Tá, obrigada. Essa é uma situação bastante polêmica e eu citei como exemplo essa questão do assédio que aconteceu, inclusive, no município do município de Canoinhas, com relação à venda dos respiradores.
porque, sem citar nomes, eu posso dizer para vocês que nós passamos os nossos primeiros 10 dias de estudos com a equipe técnica da Secretaria de Saúde dos municípios vizinhos e do Hospital Santa Cruz, muito turbulentos, porque nós sofremos assédio, surgiram pessoas para vender respiradores, pessoas, assim, conhecidas no âmbito do município, mas surgiram pessoas ofertando respiradores que variavam de 30 mil a 150 mil reais. E nós ficamos assustados, e aconteceu em torno de 3 a 4 vezes aqui no município, e nós ficamos assustados, e quando aconteceu essa questão no estado, a gente nota que existe muita maldade e é proporcional, né, ao número de pessoas, de habitantes e de recursos financeiros, e é proporcional, porque nós tivemos uma oferta, por exemplo, de respiradores no valor de 80 mil reais cada respiradores, e que teria que fazer o pagamento adiantado e só venderia para Canoinhas se vendesse 10 respiradores e que teria que depositar naquele mesmo dia, sabe? Então, todas as reuniões que aconteceram, nós tivemos que ter muito pé firme nessa questão da compra dos respiradores. A diferença de um respirador para outro, nós pedimos o suporte dos fisioterapeutas da UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, que foram muito sinceros em suas falas, no sentido da diferença de marcas e do que compõe esse respirador. Porque não é só a palavra respirador, tem toda uma descrição e tem a questão dos monitores também. Tem o respirador que vem com os monitores e com todos os acessórios, por isso eles custam um pouco mais caro, porém, dos que nós pesquisamos, custavam em torno de 80 mil reais, os mais caros, com monitores e completinhos. Os mais baratos variavam de 22 a 30 mil reais, porém, também de origem da China, sem manutenção no Brasil, sem equipe para fazer o treinamento no Brasil. Então, nós fizemos vários questionamentos às pessoas que compareceram e que fizeram a oferta, e a oferta que foi mais plausível naquele momento foi a locação de 6 ventiladores por 72 mil reais pelo prazo de 6 meses, que é o que nós temos hoje na ala Covid, que foi o compromisso de também efetuar o pagamento e entregar no dia seguinte a instalação desses respiradores e o treinamento. Mas esse assédio para a venda dos respiradores com valores exorbitantes, mesmo em municípios pequenos, e acredito que os municípios dos circunvizinhos passaram por essa situação também. Como não é rotina as prefeituras comprarem respiradores, porque os leitos de UTI são de responsabilidades do Estado, né, do governo do Estado, os leitos de UTI são considerados alta complexidade, não é rotina os municípios pequenos comprarem respiradores. Essa atribuição compete ao governo do Estado, né? Então, realmente, com certeza, algumas empresas se aproveitaram da situação. E uma coisa que a gente sempre defende, né? Precisa ter sempre uma comissão técnica para conduzir esses trabalhos, para a gente evitar esse tipo de acontecimento, porque é muito grave. Eu não consigo entender, Coronel Mário, uma pessoa ser responsabilizada por tudo o que acontece. Porque quando se compra equipamentos, passa por uma comissão de licitação, né? Composta por, no mínimo, 3 pessoas. Quando vai para empenhar, é outro setor. Quando vai para o pagamento, não é uma pessoa apenas que assina. Quando a pessoa assina a nota fiscal, então, por baixo, assim, no mínimo 10 pessoas envolvidas. Então, é uma situação bastante grave isso que aconteceu, mas eu lamento muito não ter um plano B neste momento, porque nós não temos agora nem previsão da chegada de respiradores, quem dirá qual vai ser a qualidade e o que tanto que esses respiradores estarão, né, os quais equipamentos que completam esse respirador que estarão à disposição. Nós locamos 2 respiradores por 72 mil reais e compramos 6 monitores por mais 63 mil reais. Por quê? Essa proposta, a vereadora Norma de Mafra, por exemplo, esses dois respiradores que foram comprados, nós compramos 4 monitores para esses 2 respiradores, que, se caso, em últimos casos, né, com a intenção de salvar vidas, poderá sim ser adaptado, mas não é o mais aconselhável
pelos fisioterapeutas que têm experiência em leitos de UTI. Obrigado, vereadora Zenessi. Mais algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais? Então, não havendo mais nenhum senhor vereador ou vereadora inscrito, gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de sempre, destacar que, mesmo de forma virtual, online, a Câmara de Canoinhas tem realizado as votações de suma importância. Hoje tivemos 2 exemplos na área da saúde, na área da segurança pública. Então, mesmo que de forma online, os nossos trabalhos estão ocorrendo, né? E isso é muito importante, eu já citei isso aqui e quero reiterar. A nossa Câmara foi exemplo para muitas e muitas câmaras no estado de Santa Catarina, no que tange as sessões online. Eu fui contactado por muitas pessoas. Então, enquanto alguns resolveram parar, nós resolvemos dar uma resposta rápida à nossa sociedade, e creio que isso é, sim, muito positivo. Tem muita pauta boa, em que pese o momento que vivemos, sendo discutida, e esse mérito é da nossa equipe aqui da Câmara, né? Sempre respaldada por todos os vereadores. Então, quero agradecer a todos vocês, né? As comissões continuam disparando ofícios, continuam fazendo reuniões, cada um na sua área, e a Câmara segue à disposição da nossa comunidade, como sempre esteve, e nesse momento se reinventando, se adaptando às situações e tentando entregar o melhor serviço possível a toda a comunidade canoinhense. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 11 de maio, segunda-feira, às 19 horas, também por meio de videoconferência. Boa noite a todos, muito obrigado.